Nas aulas passadas, nós vimos que as equações de Euler-Lagrange são facilmente encontradas desde que as energias cinética e potencial sejam escritas em função das coordenadas generalizadas. Vimos também que no caso de um robô manipulador com n graus de liberdade, nós temos n equações de Euler-Lagrange, uma com respeito a cada um grau de liberdade. E o objetivo nosso aqui é achar uma única equação que descreve a dinâmica do sistema em função dessas n coordenadas generalizadas. Então, nós vamos ter uma equação que envolve matrizes e vetores. Para tanto, agora vamos começar com a análise da energia cinética para um corpo rígido. Então, vamos assumir dois sistemas de coordenadas. Nós temos o sistema de coordenadas inercial, que nós vamos chamar de F0. Nós temos o corpo e, evidentemente, um sistema de coordenadas rigidamente acoplado a ele. A energia cinética agora vai ser composta por duas parcelas. Uma parcela relacionada com a parte translacional e a outra parcela relacionada com a parte rotacional. Aqui, como nós estamos tratando de um corpo rígido, então agora nós temos grandezas que são vetoriais. A velocidade não é uma grandeza escalar mais, é uma grandeza vetorial, porque nós temos velocidades, componentes das velocidades em x, y e z, e as mesmas coisas para as velocidades angulares. Então, ao invés de ter, para a parte translacional, aquela expressão mv² sobre 2, agora o que nós vamos ter vai ser m vezes v transposto vezes v sobre 2. Ou seja, nós temos a norma quadrática da velocidade, né, do vetor de velocidade. Além disso, essa energia cinética da parte translacional é tal que a gente pode considerá-la fazendo a análise do centro de massa, tá? Porque a gente concentra a massa toda lá no centro de massa e a gente vai ver que a gente pode fazer isso, considerar todo o corpo como se ele estivesse concentrado em um ponto chamado centro de massa. Além disso, para a parte rotacional, nós também consideramos a energia cinética em torno do centro de massa, né? Ou seja, da rotação em torno do centro de massa. E, diferentemente das grandezas lineares, onde apenas a massa é o suficiente, aqui a gente precisa do tensor de inércia. A gente vai ver que o tensor de inércia está relacionado com os momentos de inércia. Momentos de inércia é análogo à massa, só que para coisas rotativas, né? Então, no caso do tensor de inércia, ele vai indicar os momentos de inércia em torno de cada eixo e também os produtos de inércia, que indicam o balanceamento da carga em relação a cada um dos eixos. A gente vai ver tudo isso em mais detalhes. Aqui, então, nessa equação, nós temos que m é a massa, v é o vetor de velocidade linear, ômega é o vetor de velocidade angular e essa grandeza I aqui é o nosso tensor de inércia. Uma coisa importante é que todas as grandezas são expressas no sistema de coordenadas inercial. Como visto no slide anterior, a gente vai representar tudo com respeito ao centro de massa desse corpo rígido. E aqui nós vamos então definir o centro de massa. Centro de massa nada mais é que o centroide, ou seja, a posição média da massa do objeto. Do ponto de vista mais formal, as coordenadas do centro de massa, que nós vamos denotar por x barra, y barra e z barra, são dadas por essas expressões aqui. Ou seja, nós temos essa integral aqui, que nós vamos integrar ao longo da massa do corpo, de x dm. Isso tudo dividido pela integral ao longo de todo o corpo de dm. Ou seja, isso tudo aqui nada mais faz do que nos dar a massa completa do corpo, né? Então essa expressão aqui é igual para todo mundo, no denominador. E aqui o que nós temos nada mais é que a ponderação das coordenadas de acordo com as massas de cada ponto. E o que nós vamos mostrar é que o peso do objeto pode ser representado por uma única força equivalente agindo em seu centro de massa. Então, uma vez que nós encontramos o centro de massa, nós não precisamos nos preocupar mais com o formato do objeto, porque agora tudo funciona como se o objeto fosse uma partícula que concentrasse toda a massa do objeto inicial. Para ver isso, vamos considerar o nosso objeto, sendo que cada ponto desse objeto aqui possui massa dm, ou seja,
é uma massa infinitesimal, e ao integrarmos a massa ao longo de todo esse objeto aqui, essa massa infinitesimal, dm, nós temos justamente a massa total do objeto, que é m. Para cada ponto aqui, nós temos uma coordenada, x, y, z, e nós temos a força-peso correspondente incidindo nessa massa. Como nós temos que a força-peso é a massa vezes a aceleração gravitacional, e o eixo y a gente assume que aponta para cima, né? O eixo y é representado por 0, 1, 0, que nós podemos abreviar como j. Então, como j aponta no sentido positivo e a força-peso está apontando no sentido negativo, então nós temos menos vezes a massa, que é dm, vezes g, que é a aceleração gravitacional. Então, isso daqui é o nosso vetor da força-peso. Dessa maneira, sendo a força-peso dada por isso daqui, para cada uma das partículas, então o peso completo do objeto é a integral disso daqui ao longo de toda a massa do objeto. Então, a gente faz a integral ao longo de m, de menos g vezes j dm. Só que menos g vezes j é constante, então isso sai da integral. Então, nós temos só a integral de dm, só que a integral de dm nada mais é do que a integral de todas as massas das partículas ao longo de todo o objeto. Ou seja, isso nos dá a massa do objeto. Então, isso aqui é menos mg vezes j. Vamos chamar mg de w, que é a nossa força-peso. Então, nós temos o vetor da força-peso dado por menos w vezes j. Já o momento desse elemento dm, essa partícula dm, em relação à origem, que é esse ponto aqui, nada mais é do que o produto vetorial das suas coordenadas com o vetor da força-peso, que nos dá isso daqui. Isso porque, se vocês se lembram, se nós temos uma força sendo aplicada neste ponto aqui, se nós analisarmos o momento com respeito a esse ponto, então nós temos esse vetor P, que liga esse ponto até o ponto de aplicação da força, tá? Isso nos dá o nosso braço de alavanca, e o momento nada mais é do que este produto vetorial entre P e F, que, utilizando a regra da mão direita, nos dá esse vetor aqui. E, de fato, se nós fazemos um momento aqui positivo, de fato, a tendência é que haja uma força F nesse sentido, aplicando nesse ponto, porque, inclusive, esse momento aqui tende a fazer o corpo girar no sentido anti-horário para quem está olhando daqui de cima, né? Sendo, então, este produto vetorial dado por P vezes esse vetor aqui, lembre-se que o produto vetorial pode ser encontrado por meio desse determinante simbólico aqui, onde nós temos IJK, então esse daqui é o vetor unitário ao longo do eixo X, vetor unitário ao longo do eixo Y e vetor unitário ao longo do eixo Z. Aqui nós colocamos as coordenadas X, Y e Z, então X, Y e Z, e aqui nós colocamos as coordenadas desse vetor. Então nós temos 0 em X, menos dmg em Y e 0 em Z. Então, resolvendo este determinante simbólico aqui, nós encontramos exatamente isso daqui. Integrando essa expressão aqui em relação à massa, nós temos a integral de uma subtração, né? Só que a integral de uma subtração é a subtração das integrais. Então, isso daqui é igual a isso daqui. Só que nessa expressão, essa primeira integral, g é a aceleração gravitacional, que é constante, e I é o vetor ao longo do eixo x, né? Que também é constante. Então, g vezes I saem da integral, e o que sobra aqui é a integral de z dm ao longo de toda a massa. E de maneira análoga aqui, nós temos a integral de gx k dm, g e k são constantes, então k vai ser o vetor ao longo do eixo z aqui. Então, saindo da integral, fica gk vezes integral de x dm, isso daqui também em relação a m. Só que das expressões anteriores,
nós vimos que as coordenadas dos centros de massa são dadas por essas expressões aqui. Então aqui nós temos essa integral de xdm ao longo de toda a massa, que é justamente essa expressão aqui, e aqui nós temos a integral de zdm ao longo de toda a massa, que é essa expressão aqui. Então, essa expressão nada mais é do que a coordenada x do centro de massa vezes essa integral aqui. Só que essa integral nada mais é do que a soma das massas de todas as partículas ao longo de todo o objeto, né? Então, isso daqui nos dá exatamente a massa. Então, todas as expressões aqui são idênticas, são a massa. Então, significa que essa expressão aqui vai ser igual a x barra vezes a massa, e essa expressão aqui vai ser igual a z barra vezes a massa. Como a gente já sabe que mg é igual a w maiúsculo, que é a norma da força-peso, então nós temos agora essa expressão aqui, wz barra i menos wx barra k. Só que aqui nós podemos fazer agora o caminho inverso. Nós podemos considerar o momento causado pela força-peso em torno do centro de massa. Então, sabendo que no centro de massa nós temos exatamente essa força-peso atuando aqui, que é menos W vezes J, onde W é igual a massa vezes aceleração gravitacional. Então, se o centro de massa tem coordenadas x barra, y barra e z barra, ao fazermos o produto vetorial com a força-peso, né, com o vetor da força-peso, nós temos então que encontrar qual que é o momento em torno do centro de massa. Fazendo esse cálculo aqui, por meio daquele determinante simbólico, que é dado por isso daqui, então nós resolvemos esse determinante aqui, simbólico, e obtemos exatamente essa expressão aqui. Notem que essa expressão é idêntica a essa daqui. Ou seja, se nós calcularmos o momento causado pela força-peso em cada partícula de um corpo rígido e integrar isso ao longo de todo o corpo rígido, o efeito que nós vamos ter nesse corpo é a mesma coisa que, ao invés de fazer isso para cada uma das partículas individualmente, eu considero o centro de massa, ou seja, eu concentro toda a massa do objeto no único ponto, que é esse chamado centro de massa, cujas coordenadas são dadas por isso daqui, e vejo qual que é o momento causado pela força-peso nesse ponto. Nós vemos que o resultado é idêntico. A vantagem de se fazer isso é que essa análise em torno do centro de massa é muito mais simples que nós pegarmos o efeito da força-peso ao longo de cada ponto nesse objeto e integrar tudo para ver o efeito final, né? Nesse caso, como tudo está concentrado no centro de massa, nós podemos fazer a análise, balanço de forças, análise estática, análise dinâmica, considerando apenas um único ponto, que é o centro de massa. Então, é uma abstração que facilita bastante a nossa vida. O centro de massa, que nós acabamos de ver, nos ajuda a fazer a análise da dinâmica de um corpo do ponto de vista das variáveis lineares. Agora, do ponto de vista das variáveis rotativas, nós precisamos analisar o tensor de inércia, que encapsula a informação dos momentos de inércia em torno de cada um dos eixos relacionados com o movimento do corpo rígido, ou seja, x, y ou z. Evidentemente, nós podemos representar o tensor de inércia tanto no sistema de coordenadas do corpo, quanto no sistema de coordenadas inercial. E nós podemos fazer a relação entre os tensor de inércia expresso no sistema de coordenadas inercial e o sistema de inércia expresso no corpo por meio dessa relação de similaridade aqui. Então, nós temos que essa matriz I aqui é o tensor de inércia no corpo, que é constante, independente do movimento do corpo, porque uma vez que o sistema de coordenadas do corpo está rigidamente acoplado a ele, então todos esses coeficientes aqui são constantes. Por outro lado, como esse corpo pode rotacionar em relação ao sistema de coordenadas inercial, então os momentos de inércia vão mudar de acordo com a rotação do corpo, né? Para ficar mais claro isso que eu acabei de falar, vamos levar em consideração este corpo aqui, que é simétrico e que tem a densidade uniforme.
ou seja, o seu centro de massa ele vai coincidir com o centro geométrico do objeto, né? Ou seja, com o seu centroide. Então, nesse caso aqui, claramente existem diferentes momentos de inércia em torno do eixo Z, em torno do eixo X e em torno do eixo Y, sendo que eu posso rotacionar à vontade esse objeto que, com respeito a cada um desses eixos do sistema de coordenadas que está rigidamente acoplado ao objeto, não vai haver mudança de momento de inércia. Ou seja, eu posso pegar esse objeto aqui e rotacionar em torno do eixo X, por exemplo, de tal maneira que o eixo Z aponte para a esquerda, não interessa. O momento de inércia em torno dele não se altera por causa disso. Por outro lado, se eu considero o momento de inércia em relação a esses sistemas de coordenadas aqui, que são inerciais, mas são diferentes entre si, por exemplo, então claramente, suponham que o eixo Z desse objeto seja paralelo tanto ao eixo Z deste sistema de coordenadas aqui, quanto ao eixo X desse sistema de coordenadas à esquerda. Então, claramente, o momento de inércia em torno de Z aqui vai ser igual ao momento de inércia em torno de X aqui. Só que a gente sabe que o momento de inércia em torno de X e em torno de Z são diferentes no sistema de coordenadas local. Então, claramente, quando eu pego e considero um outro sistema de coordenadas, vai depender de como que é a rotação do objeto em relação a esses sistemas de coordenadas. Vamos ver com mais atenção essa expressão aqui e também como que nós podemos fazer para achar o tensor de inércia. Vamos considerar aqui os momentos angulares L e LB com respeito ao sistema de coordenadas inercial F e FB, respectivamente, onde o sistema de coordenadas FB é o sistema de coordenadas rigidamente acoplado ao corpo rígido. Momento angular é análogo ao momento linear. Momento linear é a quantidade de movimento, né? Então você se lembra que quantidade de movimento ou momento linear nada mais é do que massa vezes a velocidade. Só que no caso de grandezas rotativas, ao invés da massa, nós temos o momento de inércia, ou no caso de corpos rígidos, em que nós temos rotações em torno de 3 eixos diferentes, nós temos o tensor de inércia, para refletir essa ideia de rotações em torno de eixos diferentes, né? E vezes a velocidade angular. Então, momento angular é o tensor de inércia vezes velocidade angular. Então, o tensor de inércia está para a massa, assim como a velocidade angular está para a velocidade linear. E claro, sendo isso daqui grandezas vetoriais, L e LB são vetores em R3, nós podemos fazer a transformação de um para outro por meio da matriz de rotação. Mais especificamente, considerando essa matriz de rotação RB, nós temos que o momento angular no sistema inercial vai ser igual a RB vezes LB. Só para recapitular, ao longo do curso, nós utilizamos uma notação com sobrescrito e subscrito, onde o sobrescrito é o sistema de coordenadas de origem e o subscrito é o sistema de coordenadas de destino, no caso de transformações ativas, nas quais nós arrastamos o sistema de coordenadas de tal maneira que ele saia do sistema de coordenadas zero e se alinhe com o sistema de coordenadas de destino, que nesse caso aqui seria o B. Por outro lado, a gente pode ter aquela interpretação, que nós estamos fazendo projeções entre sistemas de coordenadas. Daí, o sistema de coordenadas FB é projetado no sistema de coordenadas F0 por meio da matriz de rotação R0B. Quando nós omitimos o sobrescrito, então a gente pode pensar como o inercial como sendo o nosso zero, né? Então aqui, se nós chamarmos F de F0, então nós chamaríamos aqui de R0B. Mas como nós estamos omitindo a informação do nome do sistema de coordenadas inercial, a gente só está chamando de F, né? Então a gente está escrevendo aqui RB. Sendo assim, como momento angular é igual ao tensor de inércia vezes ômega, onde está tudo sendo expresso no sistema de coordenadas FB do corpo, então a gente vai pegar essa expressão aqui e vai substituir aqui. Então nós temos RB e B ômega B.
Só que nós também podemos fazer a relação entre ômega e ômega B por meio da matriz de rotação. Ou seja, ômega é igual a RB vezes ômega B. Como a inversa de uma matriz de rotação é a sua transposta, então nós podemos multiplicar os dois lados da igualdade por RB transposta e, portanto, ômega B vai ser igual a RB transposta vezes ômega. Só que observem que essa expressão L é exatamente igual a isso daqui, o tensor de inércia expresso no inercial vezes ômega expresso no inercial. E isso daqui, depois dessas manipulações que nós fizemos, é igual a isso daqui. E isso tem que valer para todo o valor de ômega, ou seja, para toda velocidade angular. Como isso tem que valer para toda velocidade angular, naturalmente nós temos que essa expressão é igual a essa daqui. E daí nós obtemos a relação entre os tensores de inércia que eu havia apresentado no slide passado. Já o tensor de inércia é calculado por meio dos seus momentos de inércia principais, que são os momentos de inércia ao longo da diagonal principal, e os produtos de inércia, que são os elementos fora da diagonal principal. Em geral, nós descrevemos lá nos cursos mais elementares de mecânica da seguinte maneira o momento de inércia. Vamos pegar um aqui qualquer, por exemplo, IXX. Costuma ser a integral de R ao quadrado dm. A gente faz isso ao longo de toda a massa do objeto, né? Então essa daqui, que é a expressão que muitos de vocês já devem ter visto, é equivalente a essa daqui, né? Se vocês analisarem, isso daqui é uma integral tripla, onde isso daqui nada mais é do que dV, ou seja, volume, né? Só que aí a gente tem o seguinte, a densidade, ρ, vai ser igual a massa sobre volume, né? Então, nesse caso aqui, como nós temos ρ vezes dV, que é justamente isso daqui, então essa expressão toda aqui nada mais é que dm. Nós temos aqui o sistema de coordenadas x, y, z, que está rigidamente acoplado a esse objeto em vermelho aqui. Se nós estivermos olhando aqui nessa direção, nós vamos ver apenas o plano YZ. Então, o momento de inércia em torno disso daqui nada mais é do que esse raio aqui vezes dm, que eu já mostrei para vocês, né? Então, recapitulando, então é r ao quadrado dm. Então, r ao quadrado nada mais é que a norma desse vetor aqui, e então isso daqui vai ser a projeção em y e a projeção em z. Então vai ser y ao quadrado mais e ao quadrado, isso nos dá justamente r ao quadrado. Novamente, como ρ é dm sobre dv, então ρ dv nada mais é do que dm, e aí isso aqui se colapsa a uma integral única, né? Então nesse caso aqui, nós temos uma formulação que é equivalente àquela formulação que nós vimos lá nos cursos um pouco mais elementares, exceto que aqui, para cada um dos momentos, nós temos uma integral tripla, que é equivalente àquela integral simples, mas ao longo da massa, né? Para cada um dos eixos, então, eixo x, eixo y e eixo z. Só que, além disso, ainda há os produtos de inércia, que acabam medindo o quão desbalanceada está essa carga aqui em termos de simetria, né? Então, por exemplo, quando nós temos um objeto que é simétrico em relação aos eixos, os produtos de inércia correspondentes serão iguais a zero. Então, quanto maior essa assimetria, maior os produtos de inércia.